E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência aí na histologia vegetal, nesse momento falando dos tecidos adultos ou tecidos permanentes. Os tecidos permanentes, nós já falamos do tecido de revestimento e falamos dos tecidos de secreção. Nesta aula, vamos falar dos tecidos de sustentação e vamos falar também dos tecidos de condução. Tecido de sustentação, pense assim, o que sustenta o seu corpo, por exemplo? Ah, professor, é a minha estrutura óssea sustenta o meu corpo. Sim, o seu sistema esquelético e também relacionado à sua cartilagem, né? Tecido cartilaginoso, tecido ósseo tem essa função aí de sustentação. Nas plantas, será que tem algo parecido com osso? Será que tem algo parecido com cartilagem? Não tem osso, planta não tem osso, mas será que tem algo parecido? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. As plantas possuem dois tecidos de sustentação. Primeiro é chamado de colênquima. O colênquima, gente, ele é um tecido vivo. Lembra que tem tecido vivo, tem tecido morto? Então o colênquima, tecido vivo. Ele é vivo e ele tem entre as suas células ali reforço de celulose. Como você vê aqui, olha só, existem três tipos de colênquima: o lamelar, o lacunar e o angular. E você vai ter entre as células reforço de celulose, depósito de celulose. O que é celulose mesmo? Ah, celulose é um polissacarídeo, é um carboidrato com função estrutural. É o polissacarídeo mais abundante aí que nós encontramos no planeta. Então você tem ali a celulose. As partes verdes e jovens do vegetal são as partes que você encontra o colênquima. Então se você for pensar, o que sustenta uma planta? Depende, pode ser colênquima ou esclerênquima. O colênquima, ele vai sustentar as partes verdes de um vegetal. Por exemplo, um pecíolo, um cabinho de uma folha que é verde. Ou o próprio caule de uma planta jovem que ainda é verde. Então você tem ali o quê? O colênquima na sustentação. Então partes verdes e jovens do vegetal, lembrando que é um tecido vivo, então por isso que você encontra nas partes verdes e jovem. E ele confere uma plasticidade. Então ele tem uma característica aqui plástica e confere ali uma flexibilidade para o vegetal. Então, primeiro tecido de sustentação, o colênquima, tecido vivo. Esclerênquima, tecido de sustentação, e o esclerênquima é morto. Por que o esclerênquima é morto? O esclerênquima ele apresenta um reforço de lignina. As células são lignificadas. Olha essa imagem aqui, ó. Você tem uma parede celular e entre as células um reforço de lignina. Enquanto no colênquima tinha reforço de celulose, aqui tem reforço de lignina. E a lignina é uma substância que impermeabiliza a célula, isola a célula do meio. Se isola a célula do meio, consequentemente, ela não consegue fazer trocas metabólicas e acaba morrendo. Então temos aqui uma parede secundária espessa, dura e lignificada. É um tecido morto, tecido de sustentação morto. Onde que você vai encontrar o esclerênquima? Nas partes do vegetal que estão associadas à sustentação, que não é mais verde. Por exemplo, galhos que não são mais verdes, você tem ali a presença, por exemplo, do esclerênquima. O esclerênquima ele tem uma importância industrial, principalmente para a indústria têxtil, muito interessante. Na produção ali das fibras, tem o sisal, tem a juta, então fibras de importância aí para a indústria têxtil, né? Quando você vai comer uma pera, já comeu uma pera, você percebe que tem um aspecto arenoso, tipo uma areia? Então aquilo você está percebendo ali o que? Fibras do esclerênquima. Então essas fibras são utilizadas ali para produzir, né, cordas, tecidos importantes aí para a indústria têxtil. Temos, né, os esclerídeos, que são células pétreas ou esclerócitos, esclerocito. Vamos tentar traduzir essa palavra? Esclero quer dizer duro, cito quer dizer células. Então são células que têm um aspecto endurecido, um aspecto pétreo. A palavra esclerênquima também dá para a gente traduzir. Esclero significa duro. Às vezes você escuta alguém falando, ah, o meu vô está esclerosado. Meu vô está todo durinho, né? Todo esclerosado, ele já está limitado ali na movimentação. Então, esclero significa duro. Enquanto o colênquima ele confere uma plasticidade e flexibilidade,
O esclerênquima confere uma rigidez. Mas veja, quando bate um vento, o galho não balança? Balança, né? E esse balanço dos galhos nem sempre quebra com facilidade. Então a gente diz que o esclerênquima ele confere uma rigidez, mas com elasticidade. Ele tem uma função elástica nos vegetais. Poderia comparar, e as questões dos exercícios podem comparar da seguinte maneira. O que eu poderia comparar tipo cartilagem dos animais aqui nas plantas? O colênquima. E o que eu poderia comparar tipo osso aqui nos vegetais? Entendendo que planta não tem osso, mas o esclerênquima, como é um tecido de sustentação mais rígido, ele é como se fosse, né, uma estrutura óssea nas plantas. Então eu posso comparar o colênquima como se fosse a cartilagem e o esclerênquima como se fosse o osso. Lembrando que o osso é um tecido vivo e o esclerênquima é tecido morto. Cuidado com esse detalhe, certo? Na sequência vamos falar de tecidos de condução. Tecidos de condução também são dois, um vivo e um morto. Vamos falar primeiro do xilema. Xilema é tecido morto. Por que xilema é tecido morto? Porque ele também tem ali, né, a presença da lignina. E eu coloquei aqui algumas, né, palavras, algumas situações aí importantes que você precisa saber em relação ao xilema. Xilema eu chamo então de vasos condutores. Planta não tem sangue, planta tem seiva, certo? Então você tem aqui vasos condutores. O xilema também pode ser chamado de lenho. Então, se aparecer aí para vocês vasos lenhosos, são vasos, né, xilemáticos, são vasos do xilema. E o xilema é um tecido morto porque ele tem depósito de lignina, que é uma substância que impermeabiliza a célula. Xilema está associado à seiva inorgânica. Seiva inorgânica, ou ainda seiva mineral, ou ainda seiva bruta. Seiva bruta envolve água e sais minerais. Onde tem água e sais minerais, gente? No solo. Então a planta vai ter que absorver essa água e esses sais minerais pela raiz e vai ter que levar essa água e esses sais minerais até as folhas. Então a gente diz que o transporte do xilema é um transporte ascendente, um transporte da raiz em direção às folhas. Transporte ascendente. E aí você tem aqui, quais são as células do xilema? São duas células do xilema. Você tem os traqueídeos e os elementos de vaso. Lembra quando a gente estuda lá as características das plantas, a gente fala as traqueófitas, que apresentam ali os vasos condutores, né? Então tem aqui os traqueídeos e os elementos de vaso. São células associadas aí então ao xilema. E esse transporte então é ascendente da seiva. Tecidos de condução em relação ao xilema, novamente você vê aqui duas células, agora em mais detalhe, né? O traqueíde. E o traqueíde ele apresenta pontuações que são pequenos poros ali entre essas células, que são células lignificadas, então está associado, né, a um tecido que é um tecido morto. Então tem ali ausência de citoplasma. Você vai dizer, qual a importância de ter ausência de citoplasma? Gente, os xilemas são vasos bem fininhos. E sendo bem fininhos, então tendo ausência de citoplasma, ele permite uma melhor distribuição da seiva bruta, que envolve aí a água e os sais minerais. E tem os elementos de vaso, cada estrutura dessa daqui é uma célula. Então esses são os vasos aí do xilema. Olhando num tronco de uma árvore, você tem a parte mais interna, que a gente chama de cerne, que é a parte do xilema que tem importância para a indústria madeireira, certo? Chamado de cerne, ou xilema inativo, e tem um alburno, que é o xilema que conduz, o xilema ativo. Mas ambos são lignificados, então são tecidos aí, né, mortos. E aí tem o câmbio. É o câmbio que origina o xilema para dentro e o floema para fora. E depois vem a casca que envolve ali a periderme. A periderme tem filoderme, filogênio e suber, formando ali a periderme. Legal? Essa imagem é uma imagem que eu já utilizei, uma imagem parecida, fiz um desenho para vocês, né, no quadro, porque é uma imagem que aparece bastante aí nos exercícios. Você tem aqui agora um tecido de condução relacionado à seiva orgânica, chamado de floema. Se o xilema é um tecido de condução morto, o floema é um tecido de condução vivo.
O floema também pode ser chamado de vasos liberianos. Posso chamar o floema de liber. Lembre-se que o xilema eu posso chamar de lenho, o floema eu posso chamar de liber. E aqui você tem então um tecido vivo, mas as células aqui, elas são anucleadas. Pensa comigo, se a célula é anucleada, significa que ela não tem ali o material genético. Então é uma célula que não vai ter um controle em relação ao funcionamento dela. Então aqui você vai encontrar células, que são elementos do tubo crivado, e células companheira. Qual a importância de ter uma célula companheira? É importante ter uma célula companheira porque se essas células, chamadas de elementos do tubo crivado, são células sem núcleo, quem que dá um suporte para ela? Quem que é o companheiro dela? As células companheiras, que são nucleadas, certo? Então, lembre-se disso. O floema é tecido vivo, as células são anucleadas, mas sempre tem ali uma célula companheira dando suporte para ela. Beleza? E entre esses elementos do tubo crivado existem os crivos, que a gente já vai falar na sequência. Esses crivos permitem ali o transporte da seiva orgânica. Então, características em relação ao floema que eu gostaria que você anotasse. São vasos liberianos, tecido vivo, as suas células são anucleadas, mas tem célula companheira. O transporte aqui, ele é principalmente descendente. O que envolve o floema? A produção da seiva orgânica. A seiva orgânica transporta o alimento da planta, que envolve principalmente carboidratos, principalmente açúcares, como é o caso da glicose. Mas tem outras substâncias, como hormônios, vitaminas, aminoácidos, proteínas, que são transportados também pelo floema. Esse transporte, como a fotossíntese acontece nas folhas, esse alimento que é produzido lá nas folhas tem que chegar na raiz. Então a gente diz que o transporte do xilema ele é ascendente, enquanto o transporte do floema ele é principalmente descendente, certo? Então daí para você, agora que você já sabe, né? Xilema sobe, o floema desce. Então vem a meditação, olha só, para você nunca mais esquecer, ó. Na hora, né, de um vestibular, na hora de uma prova, você faz a meditação, ó. O xilema sobe pelo centro, o floema desce por fora. Xilema sobe pelo centro, floema desce por fora. Lembre-se que o câmbio origina o xilema para dentro, o floema para fora. E aí tem até uma musiquinha, eu não canto nada, mas eu vou arriscar aqui pagar o mico, né? Já que de condução todo mundo já conhece, então olha só. De condução todo mundo já conhece, o xilema sobe e o floema desce. Canta comigo? Vamos lá? De condução todo mundo já conhece, o xilema sobe, o floema desce. Daí, tanada, aí termina. Paro por aí porque eu não canto nada, arrisquei aqui só um pedacinho, beleza? Ó. Então lembre-se que o floema é tecido vivo, seiva elaborada ou seiva orgânica, é o alimento da planta. E você tem então aqui as células que são os elementos do tubo crivado, que são células ali anucleadas, mas tem células companheiras que são nucleadas. Os elementos do tubo crivado aqui em lilás ou roxinho, né? E você tem aqui as células companheiras em verdinho. Aqui você tem a placa crivada. Apresenta crivos. Esses crivos eles podem ser fechados por calose durante o inverno. Muitas plantas durante o inverno diminuem o metabolismo. E como que elas fazem isso? Fechando esses crivos por calose durante o inverno. Diminui o seu metabolismo, né, em situação ali onde tem um inverno muito rigoroso, como é o caso que você tem aí, né, em floresta ali temperada, que você tem ali, a gente chama de floresta com caducifólia, né? Folhas caducas são folhas que caem durante o outono. Então no início do outono ali, até o final do outono, as folhas caducas elas caem. E quando as folhas caem, as pessoas dizem assim, professor, a planta vai morrer porque dela não faz fotossíntese? Não, ela tem reservas. E ela diminui o metabolismo dela, fechando esses crivos ali por calose, já que ela não vai estar produzindo açúcares em quantidade, né? Então ela fecha, diminuindo o metabolismo. E para fechar, galera, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. A figura mostra duas propriedades da molécula de água fundamentadas na polaridade
da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. Recentemente eles usam o termo mais, né, ligações de hidrogênio. Então você vê aqui o que? Você vê aqui uma parede e você percebe que a água tem uma certa adesão por essa parede. E entre as moléculas de água você observa ali uma coesão entre as moléculas. O hidrogênio está mais positivo em relação ao oxigênio que está mais negativo, então você tem uma atração. E essa atração são, né, denominadas aí de pontes ou ligações de hidrogênio e permite ali uma coesão então entre essas moléculas. Essas duas propriedades da molécula de água, a adesão na parede e a coesão, são essenciais para o fluxo do quê? Perceba que qual é o tecido que transporta água e sais minerais? O xilema. Então essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo, letra A, da seiva bruta no interior dos vasos xilemático em plantas? Sim, seiva bruta é a seiva que envolve água e sais minerais transportados por vasos lenhosos ou vasos xilemáticos nas plantas. Então a alternativa correta, letra A. Legal? Finalizamos assim mais uma videoaula. Até o nosso próximo encontro, gente. Até mais. Tchau, tchau.